Oi, eu sou o Matheus e esse é o Conjunção Buquiana. O assunto de hoje é sobre o livro Os Invasores de Corpos, de Jack Finney. No vídeo de hoje, vamos discutir Os Invasores de Corpos, escrito por Jack Finney, lançado em 1956, um livro perturbador que mistura ficção científica e suspense, tratando da invasão da Terra por um parasita que tem capacidade de gerar cópias idênticas de estruturas celulares. O que é um Pod People? Quais foram as principais adaptações cinematográficas da obra? Por que a ideia de perder individualidade é tão assustadora? E por que Invasores de Corpos é um livro atual? Gostou? Já deixe seu joinha, se inscreva e vem com a gente. Invasores de Corpos, de Jack Finney, The Body Snatchers. Esse é um livro que é tudo o que se espera de um livro de invasão alienígena. Ele tem tensão, ele tem suspense, ele tem terror, ele tem um pouco de elementos gore, ele também tem crítica social. É uma pequena obra-prima. E a boa notícia é que finalmente nós temos uma edição que deu ao livro o trabalho gráfico que ele merece. Uma edição que deu ao livro o cuidado editorial, com uma boa capa dura, com uma boa diagramação, com uma boa tradução. O próprio trabalho gráfico do livro, esse corpo aqui em formação, que tem o sistema esquelético, o sistema nervoso, o sistema circulatório aqui sendo constituído, faz referência ao narrador, que é médico, e à narrativa do livro. Mas sobre o que é a narrativa? Qual é o enredo deste pequeno livro? Em uma cidade americana, dessas pacatas, como nós já vimos milhares de vezes nos filmes, onde todo mundo se conhece, onde as pessoas tomam Coca-Cola, onde as pessoas estão vivendo o American Dream, aonde todo mundo vai nos mesmos lugares, o médico local recebe um relato estranho, que um parente próximo não é a mesma pessoa. É como se a outra pessoa fosse ela, mas ao mesmo tempo não é. E aqui começa uma linha tênue entre paranoia e desespero. As pessoas começam a relatar essas histórias para o Miles, mas as pessoas sabem que tem algo de errado. Mas ao mesmo tempo as pessoas percebem que o próprio relato delas não faz o menor sentido. E Miles, sendo um médico muito ligado à ciência, vai achando que a cidade está sofrendo de uma paranoia coletiva. Mas, para se aproximar de um ex-affair da escola, ele, que é um cara divorciado, começa a entrar numa dessas pistas para entender o que está acontecendo, achando que a história não vai terminar em nada. Mas Miles começa a achar uma série de indícios, uma série de provas que mostram que algo muito estranho está acontecendo em Mill Valley. This isn't just an ordinary body, is it? I never saw one like it. E o que está acontecendo? Ele começa a juntar provas, a juntar relatos, a juntar indícios que a cidade está sendo vítima de uma invasão alienígena. Miles, where do they come from? I don't know. E que esses alienígenas simplesmente copiam as pessoas, tirando delas a sua essência, tirando delas a sua individualidade. Então o próprio Miles vai começar uma jornada para tentar entender o que está acontecendo nessa cidade, como se faz para se lidar com esse problema. O enredo parece simples.
A gente pode até pensar, eu já ouvi essa história em algum lugar, eu já vi essa história em um episódio, eu já vi essa história em um outro filme, eu já vi essa história em um filme de adolescente, eu já vi essa história em um desenho animado. Mas é nesse livro, a primeira vez que essa história foi contada, nos Invasores de Corpos de Jack Finney. E o primeiro elemento genial dessa narrativa é entender a suavidade desse inimigo, que ele afeta a normalidade, deixando tudo como está. My other phone is ringing. Yes. This is serious business, Mr. Bennell. Hello? Is this just a case of paranoia? Então cria-se uma tensão permanente, aonde os personagens que começam a entender essa ameaça não sabem se a pessoa do lado já foi transformada em um pod people. Mas o que é isso, pod people? Os pod people é como são chamadas então essas criaturas, que são espécies de vagens alienígenas que substituem os seres humanos por réplicas. Eu sei que parece complicado, que parece até risível pensar em vagens alienígenas, mas no livro e nos filmes faz todo sentido. Os pods são réplicas perfeitas. Eles possuem o mesmo corpo, possuem as mesmas lembranças e possuem até a mesma lógica emocional. Mas, contraditoriamente, eles são distantes. Eles sabem o que devem lembrar, eles sabem o que devem sentir, mas eles não sentem. Eles são como um corpo que somente funciona e não sente. E é aí que os pod people se transformam em uma grande metáfora sobre a sociedade americana dos anos 50. Alguns críticos interpretam então os pods como uma alegoria do perigo comunista, uma ameaça coletivista que, mediante agentes infiltrados, espalha o germe do comunismo na América, destruindo a individualidade. Lembrando que o livro é publicado nos anos 50, no auge do macartismo, no auge da paranoia anticomunista, em um período tenso da Guerra Fria. In recognizing a communist, physical appearance counts for nothing. If he openly declares himself to be a communist, we take his word for it. He may be a communist. She may be a communist. She may be a communist. A metáfora do infiltrado vermelho que vai roubar a nossa individualidade e vai destruir o nosso sistema americano. Mas, por outro lado, os pod people podem ser vistos como um fenômeno do capitalismo alienante, uma força que vampiriza toda a energia, deixando as pessoas em um transe de esgotamento, vivendo somente entre o consumo e o conformismo, sabendo aquilo que devem sentir, sabendo aquilo que devem beber, sabendo como devem agir, mas nunca agindo, sempre tomando como script a realidade ditada pelo sistema. O símbolo dos pod people adquire um significado dúbio. Por isso que é um dos filmes de ficção científica, de ficção alienígena mais adaptados. A gente pode citar por cima, sem procurar todas, no mínimo umas... A primeira versão é de 1956, do diretor Don Siegel. Nessa adaptação, o tema da loucura ganha um destaque maior do que no livro de Finney. Como é uma versão contemporânea ao livro, é divertido de ver porque acompanhamos a estética da década de 50. Na tradução nacional, acabou transformando-se em Vampiros de Alma. Apesar de ser diferente, mantém o clima da história.
classic fear begins to grow. We're being cornered. In a modern masterpiece. Por outro lado, a versão de 1978 de Philip Kaufman coloca o enredo em uma grande cidade, na qual podemos acompanhar uma discussão entre problemas de coletividade e individualidade. As cenas de horror flertam de forma proposital com roupagem de filme B, talvez para indicar que o terror não é o objetivo central do filme, mas uma crítica à burocracia e ao controle governamental na vida dos cidadãos. A terceira versão é de 1993, do diretor Abel Ferrara. É de longe a mais estranha. Dessa vez o problema é transposto para uma base militar. O roteiro desenvolve uma relação crítica com a Guerra do Golfo e abusos de medicação por soldados. A medicina é um tema presente em todos os filmes. Não é a melhor das adaptações, mas é uma das mais curiosas. Body snatchers. The invasion continues. A última versão é de 2007, de dois diretores, Hitch Beagle e McTeague. O filme introduz mudanças interessantes. O foco está em uma personagem feminina, Carol Bennell. A dinâmica dos invasores se desenvolve por um vírus que transforma as pessoas em seres insensíveis. Permanecer desperto é um dos problemas abordados no filme, já que é durante o sono que as transformações em Pod People acontecem. De Corpos de Jack Finney, então, é uma ótima ficção de invasão alienígena. E nessa edição da Dark Side é um maravilhoso presente. Se você quer dar um presente de aniversário para alguém que gosta de ler, para alguém que gosta de histórias de terror, ou se você mesmo gosta de histórias de terror e ainda não leu esse livro, essa edição é uma boa oportunidade. É uma história de suspense, é uma história de terror e é uma história marcante que, como a gente viu, tem um monte de adaptação do cinema e continua aí fazendo o maior sucesso. Tem crítica, tem reflexões sociais e é uma obra bastante importante para a cultura pop no século XX. Esse foi o Conjunção Buquiana de hoje. E deixa aí embaixo aí o que você achou, deixa aí embaixo seu conselho. Eu sou novo aqui no YouTube e é muito importante sua opinião, é muito importante saber se vocês estão gostando do canal, que daí motiva a gente a continuar fazendo. Deixe o seu comentário, deixe a sua crítica, diga, olha Matheus, eu não concordo com a sua visão sobre o terceiro filme, eu achei o segundo filme melhor. É muito importante sua opinião aqui no canal. Muito obrigado, valeu!